Doutor André, uma das cirurgias mais feitas é a rinoplastia ou não? É uma das, não é as que lideram, né? Tá. Primeiro vem a lipoaspiração, depois a prótese de mama, seguido de mamoplastia, abdominoplastia, na sequência a rinoplastia. Tá. Nós temos fotos, né, para mostrar a respeito da Temos alguns desenhos, né? Desenhos. O importante é de falar que hoje a rinoplastia ela mudou do que era há muitos anos atrás. Então aquele nariz arrebitadinho, pequenininho, que todo mundo tinha o mesmo nariz, a mesma cara, que você batia o olho e via, né? Cara de rinoplastia, boa, né, mudou, né? Então a ideia hoje, que é a rinoplastia estruturada, né, a rinoplastia moderna, é fazer o nariz, né, harmonizando com a face, né, e manter a estrutura íntegra. Então antes que só tirava a giba, que é a parte de cima, tirava a cartilagem, tirava tudo, o nariz ficava pequeno e muitas vezes as estruturas ficavam não fortes, não firmes. E dava problema respiratório. Nossa, que então, perigo. além de ficar pequeno, respirava mal. Hoje, a gente usa muito enxerto, né? Que é pegar um pedaço do septo, que é a parte do meio, né? Do nariz. O nariz é um tripé, se a gente olhar. Né? Então, a parte do meio é o septo aqui, né? E a cartilagem a gente usa para modelar e estruturar. Então, você precisa dar pontos para firmar a casa de pé. Não é só tirar o teto, tirar uma parede. Você remodela, faz uma viga, dá pontos. Então, ela vai acabar a cirurgia firme. Com isso, você respira melhor a longo prazo, fica um resultado mais natural e mais duradouro, né? Porque a casa está fixa. Tá. E harmônico, né? E harmônico. Com o desenho do rosto. O ideal é assim, aquela paciente que operou, quem conhecer ela depois não saber que ela foi operada, né? De tão natural que está. É muito Lógico interessante. que quem viu antes e vê depois vai ver a diferença. Claro. Né? Mas quem conheceu um ano depois da cirurgia, passar como nariz natural. Tá. A gente tem mais outros desenhos então, ou não? O que mudou da rinoplastia estruturada, vamos voltar um pouquinho lá? Vamos. Então, para você poder mexer tanto e dar pontos, a técnica passou a ser aberta, porque antes era tudo fechado, você não tinha nenhuma cicatriz externa, era só interna, porque fazia um buraco, tirava um pedaço e puxava só. Hoje, como a gente falou, tem muito enxerto, muitos pontos para fixar a estrutura. Então passou a ser uma técnica aberta, que é uma cicatriz aqui na columela, e com isso você levanta a pele do nariz e consegue enxergar. Agora você consegue harmonizar melhor porque você vê as estruturas e consegue dar ponto e fixar. Né? Então passou a ser a cirurgia uma escultura. Aberta. Isso. Aqui é o básico, né, da rinoplastia, que a maior parte dos pacientes procuram, é diminuir a giba, né, que é essa parte do dorso nasal, deixar mais reta, e diminuir a ponta, que é a ponta mais gordinha, mais bulbosa, né, muitas vezes caída, levantar ela e deixar mais fina. Um pouquinho acima do nível do dorso, mas pouco, não aquela coisa arrebitada, chamativa. Artificial, né? Exatamente, uma coisa bem natural. Tá? Aí a outra foto. Próximo slide, né? Isso daqui é o enxerto mais comum, né? Que é o azul, que é uma peça que a gente tira de cartilagem do septo, né? Que é aquela parede do meio do nariz, e a gente coloca na ponta e sutura para que ela levante a ponta e mantenha e sustenta, exatamente, né? Por isso chama estruturada, para sustentar. Para a ponta, com o tempo, ela vai caindo, né? Então, se você não tiver estrutura, ela vai abaixar, porque a pele puxa para baixo, as estruturas vão puxando para baixo. Então, você precisa ter uma viga, né, que levanta. De sustentação exatamente. Tá? E quando as asas nasais são muito largas, tira um pedacinho do canto, que fica uma cicatriz bem na dobrinha também, pouco visível. Cortou, fica a cicatriz, então não tem como não ter cicatriz. Mas é quase Mas as cicatrizes costumam ficar pouco perceptíveis, que passa batido. Perfeito. Né? Então agora sim, vamos para os mitos e verdades. Tem mais uma foto? Vamos ver. Tem mais uma foto. Olha! A ideia é um resultado natural, um resultado harmônico, né? Harmônico mesmo. E cada um vai ter um nariz que combina, não é um nariz que quer, né? Muitas vezes o paciente, eu quero o nariz tal. É difícil porque não depende só da vontade nem do paciente e do cirurgião. Você está fazendo, como você falou, uma escultura, né? Você está trabalhando com o material que o paciente traz. Então, primeiro, o nariz precisa harmonizar com o paciente. Se é um paciente longilíneo, rosto comprido, não adianta ter um nariz pequenininho que fica esquisito. Que vai ficar feio. Segundo, você trabalha com o material que o paciente traz. Então, é a mesma coisa que falar, Regina, eu posso fazer um castelo de cristal te dando só pedra? Nunca. Não dá. Então, um paciente que tem uma pele muito grossa, ele sempre vai ter uma pele grossa. Quem tem um osso grosso, uma cartilagem muito forte, você melhora.
mas ele sempre vai ter aquela estrutura. Então você consegue chegar em alguns pacientes até certo resultado. Você nunca vai deixar um nariz com pele muito espessa, com a ponta muito fina e muito delicada. Claro. Porque a pele simplesmente não permite, não tem como trocar a pele. Perfeito. Agora sim, mitos e verdades a respeito da rinoplastia. A plástica de nariz é uma cirurgia meramente estética. Mito ou verdade? Não é mito, porque você pode trabalhar na respiração, né? O nariz é um órgão funcional, né? Então ele serve para respirar, para umidificar o ar e tudo isso tem uma mecânica interna. Então se tiver um desvio de septo, os cornetos aumentados, você causa atrapalha a entrada do ar, ele pode turbilhonar e você não respirar. Então como você mexe na estrutura, a cirurgia ela pode ser também funcional. Então você pode melhorar a respiração do paciente, não Perfeito. só a estética. Perfeito. É mito ou verdade que a rinoplastia pode corrigir problemas respiratórios, mas também pode causar distúrbios na região? É verdade, estamos mexendo na estrutura, se a estrutura fica bamba ou torta ou alguma coisa, pode causar um problema da respiração. Como a gente falava antigamente, que se retirava muito, né, era uma cirurgia muito redutora, muitas vezes atrapalhava a respiração a longo prazo. Hoje a gente toma muito cuidado com a estruturação e refazer o que foi desfeito. Então tem algumas válvulas que tem no nariz, né, a parte de estruturação. Então isso é um cuidado muito grande que a rinoplastia moderna tem. Que bom, né? É mito ou verdade que nos primeiros meses de cirurgia o nariz fica com aspecto gordinho? Verdade. O gordinho é o inchaço, né? É o inchaço. Então mexeu, cortou, manipulou, qualquer cirurgia vai ter um inchaço, né? Que é um edema que a gente chama. E a parte que mais incha é a ponta. Primeiro que a pele é mais grossa, se você palpar na ponta é mais grossa que o dorso. Segundo, que está embaixo, então todo o inchaço desce Para cá. para a ponta. Então a ponta fica mais gordinha. Mas mesmo a ponta, depois da cirurgia, apesar de um pouquinho gordinha, quer dizer, vai melhorar, Sim. ela já está melhor do que antes. Tá. Porque mexeu na cartilagem, você melhorou ela, mas ela ainda está aquém do que vai ficar. Perfeito. Por isso que o resultado final de rinoplastia é das cirurgias plásticas que mais demora para ter. Quanto então, às tempo vezes até em um média? ano. Olha no mínimo só. 6 meses, mas às vezes até um ano, dependendo da pele. Peles grossas demoram mais para perder o inchaço, porque retém mais líquido. A pele fina já retém rápido. menos líquido. É mito ou verdade que a ponta do nariz perde a sensibilidade após o É procedimento? verdade. Não soltou, não cortou? Então a pele está solta. Machucou os nervinhos, né? Então você tem uma alteração da sensibilidade que vai voltando. Não é que nem uma cesárea. Fez a mas depois cesárea, volta. soltou, volta. Você não mexe, não sente, aí vai voltando aos pouquinhos, porque Exato. foi machucado. Qualquer cirurgia com descolamento, que você solta a pele, você vai ter uma alteração da sensibilidade que geralmente é transitória. No nariz é transitória, porque o descolamento não é tão grande, né? Mas a ponta pode passar e sentir ela com a alteração da sensibilidade até depois de 1, 2 meses dura, porque o inchaço está ali, então se aperta ela fica bem dura e com o desinchar vai assentando e depois volta. Tudo volta ao normal. Volta com a sensibilidade normal. Entendi. Temos então perguntas que as pessoas de casa mandaram. A gente já vai responder. Não é nada. Vamos agora as perguntas que as pessoas de casa mandaram sobre rinoplastia. Clarice pergunta: meu nariz é muito pequeno e isso me incomoda bastante. Essa cirurgia plástica também serve para aumentar o nariz? Sim. Como se usa muito enxerto, a gente pode usar os enxertos de cartilagem para aumentar o nariz. Por exemplo, o dorso, que é muito baixo, que é aquele nariz mais achatado, digamos, se você puser um enxerto em cima, você ganha altura e ele fica mais harmônico e mais fino. Né? Lógico que cada caso precisa ser estudado para ver se tem cartilagem suficiente, qual é a técnica mais apropriada. Se está em harmonia com o rosto. Mas existe a rinoplastia de aumento, sim. Que legal. Próxima pergunta foi enviada pela Sara. Tenho apneia do sono e utilizo CPAP para dormir. Como tenho o nariz desproporcional ao rosto, gostaria de fazer a rinoplastia. Há alguma contraindicação? Então, esse é um caso mais complexo que precisa ser visto por um otorrino mais globalmente, porque quem tem apneia do sono pode ter problema de desvio de septo, de corneto no pálato, na úvula, talvez esteja acima do peso, né? Então não é uma coisa do nariz, né? Então precisaria primeiro ver a respiração como está, a função respiratória, se precisa ser feita alguma correção da função respiratória, para por último pensar na estética. Tá.
Próxima pergunta foi enviada pela Maria de Lourdes. É verdade que o nariz aumenta com o passar dos anos? A ponta vai caindo, né? Ela vai descendo, então essa distância acaba ficando mais longa. Né? E quando a gente faz a cirurgia e estrutura, põe um enxerto, ele levanta, ele segura mais. Não quer dizer que não envelheça, a gente vai sempre envelhecer, né? E o envelhecimento é dinâmico, você não para no tempo. Senão a gente operava com 18 e ficava o resto da vida com 18, né? Claro. Então o nariz operado, ele também envelhece, mas estruturado, ele cede menos. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Raquel. Caso o resultado final não seja o esperado, é possível reverter a cirurgia? É possível reoperar, reverter é complicado. Porque se você tirou uma giba, uma parte e foi embora, não vai voltar não o que tem era como antes. repor. Você tem como fazer enxertos para tentar refazer, né? Então reoperar, fazer alguns ajustes é possível. Voltar ao que era exatamente é muito difícil. Próxima pergunta enviada pela Patrícia. Desde criança sofro constantemente com coriza. A plástica do nariz pode, além de mudar o formato, aliviar esse mal-estar? A coriza provavelmente vem de uma rinite, né? A rinite é um processo alérgico. A alergia não é curada com cirurgia, tá? Então, toda a reação da mucosa, que é a pele interna, por causa do alergênico, que é o que ela tem alergia, ou uma gripe, vai continuar. Tá? Então, a cirurgia não pode ser usada para mudar isso. Se por acaso ela tiver, por exemplo, com uma rinite, um aumento dos cornetos, né, que o povo chama de carne esponjosa, grande, que incomode a respiração, atrapalhe muito e não tenha tido um resultado eficaz no tratamento da rinite e da alergia, a cirurgia funcional, né, que seria reduzir os cornetos, pode aliviar isso. Não quer dizer que isso não possa voltar com o tempo, né, por voltar. Então, a cirurgia não é feita para tratar processos alérgicos. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Melissa. Uma pessoa que fez a rinoplastia deve fazer algum tipo de retoque ao longo dos anos? Cada pergunta boa, né? A retoque, eu não gosto desse nome depois de muito tempo, porque você vai envelhecer, né? Então faz parte do seu processo natural, não é o nariz que vai envelhecer, a face, a barriga, a mama, tudo vai caindo com o tempo, doutor André. Então você pode fazer uma segunda cirurgia para remodelar, mas o nariz que foi operado, estruturado, ele vai continuar envelhecendo conforme a face, conforme tudo, harmonicamente. Então, senão ia ficar muito esquisito. Exatamente. O rosto todo então, se transformando. Não é para fazer retoque. Tá. Se gostou, envelheça junto. E rinoplastia, como qualquer cirurgia plástica, não é para ficar reoperando. Quanto mais se opera, maior o risco de ter um resultado ruim, né? A primeira cirurgia, a anatomia está lá. A gente sabe onde está a artéria, onde está a veia, onde está a cartilagem, está tudo lá. Tecido íntegro, sem cicatriz. Aí você já mexe, já altera a anatomia. A cicatriz já é mais dura, não é tão moldável que nem, não é tão elástica que nem a pele, a artéria que está para lá não está mais, tinha cartilagem não tem mais, você perde o material que você poderia usar para estruturar. Então, reoperar é muito mais difícil que operar. E quanto mais vezes reopera, maior o risco de complicação, de resultados não tão previsíveis. Porque a gente faz a cirurgia, acaba lá, o nariz está assim, ponto, tirou foto. Dali para frente não depende do médico. Depende do paciente de não bater o nariz, de não fazer bobagem, e da cicatrização dele, que não depende nem do médico e nem do paciente, na vontade. Depende da genética, depende de muita coisa. Então, por isso que a cirurgia plástica, você não tem uma certeza, você faz de tudo para ter aquele resultado. Mas 100% né? Mas você não pode, de certeza porque é impossível. A ciência biológica, que é a medicina, ela não é matemática. Boa. Senão põe um computador que operava. Boa. Exato. E por isso que é tão importante a relação médico-paciente. Super importante. Não é? E entender a cirurgia. Opere-se, entender, compreender aonde você está, para onde você pode chegar. Perfeito. A perfeição não existe. Dr. André Colaneri é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ponto final. Não quer dar nenhum contato, nenhum telefone, nem nada. CRM não permite. CRM não permite. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela aula. Eu que agradeço. Nos vemos, doutora.